pessoal, tudo bem? Bom, como prometido, vim trazer para vocês dicas para você aumentar a sua visualização nos stories lá no Instagram. Então, se você não me segue ainda, vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo para vocês. E lá vocês conseguem acompanhar tanto o meu dia a dia aqui em Portugal, quanto várias dicas incríveis de marketing e redes sociais. Então, bora começar esse vídeo? Bom, se você trabalha ou adora utilizar o Instagram, você já deve ter percebido que a visualização e a entrega dos seus stories tem caído muito. Primeira coisa, não se preocupa, isso não é só com você, tá acontecendo em todas as contas, porque a rede vem passando por diversas atualizações que nem o próprio CEO do Instagram consegue explicar pra gente o que tá acontecendo. Então, por isso, eu separei dicas preciosas para você conseguir aumentar as suas visualizações nos stories. E se você seguir direitinho, você vai conseguir ter uma melhora na sua entrega e na sua retenção. Então, a primeira dica que eu tenho para te dar é sempre nos seus primeiros stories do dia, ou melhor, no seu primeiro story do dia, coloque uma ferramenta de interação. Mas, preciso ressaltar, quando eu falo para você colocar ferramentas de interação no primeiro story do dia, não abre uma caixinha de pergunta. Por quê? Caixinha de pergunta sem contexto não funciona. Então você vai usar nos seus stories do dia ou uma enquete, ou um teste, ou até mesmo aquela pequena figurinha de emoji que a pessoa só bate o dedo e explode emoji pela tela inteira. Isso, com certeza, vai te ajudar a aumentar a sua visualização, porque vai entregar à medida que as pessoas forem reagindo às suas figurinhas. A segunda dica que eu tenho para te dar é que não poste todos os stories de uma vez só e suma o resto do dia. Não faça isso. Seus stories eles têm que ser divididos durante todos os dias, então sempre poste de 3 a 4 stories por vez, a não ser que seja um assunto de extrema relevância. E se for esse assunto de extrema relevância que vai levar mais de 3 ou 4 stories, e vou pontuar, story de 15 segundos, tá? O de 1 minuto é um story só. Esses stories, eles são obrigatoriamente legendados. Não faz muito story junto, sem legenda, sem adiantar qual é o assunto que você tá falando, porque o seu público simplesmente vai pular. Bom, uma pessoa ou outra, claro, pode assistir, mas com certeza não vai ser a maioria e você não quer que as pessoas saiam dos seus stories, você quer que elas continuem lá e fiquem lá pelo resto do seu dia. A quarta dica é que você tem que criar uma narrativa ao longo do seu dia. Eu já fiz uma publicação no Instagram onde eu falava que o seu Instagram ele não precisa ser um reality show, você não precisa aparecer 24 horas e mostrar e falar tudo que você está fazendo, mas ele precisa ser uma bela novela das 9. E por quê? Porque quando você vai construindo narrativas, ainda que você termine algumas ao longo do dia, as pessoas vão querer saber o resultado de outras. E nisso eu vou te dar alguns exemplos de pessoas que eu sigo e que eu admiro muito nas redes sociais. Por exemplo, se você já ouviu falar em Malu Perini, você sabe que nas últimas semanas a gente tem a narrativa do Alfredo e que as pessoas perguntam muito sobre isso. Então, se você não sabe quem é o Alfredo, Alfredo é um bem-TV que faz cocô no sofá de Malu Perini todos os dias. E todo dia ela mostra lá nos stories, então ele acabou virando uma personagem muito importante e que dá muito entretenimento para o público da Malu. E isso é excelente. Por quê? Rede social, antes de você vender o seu serviço, vender o seu produto, é uma rede de relacionamento. Então a gente tem que fazer a parte social muito bem feita. A quinta dica que eu tenho para te dar, ela é muito legal, que é a respeito de coloque ferramentas que a pessoa vai bater o dedo sempre no centro da tela. Por quê? Quando a gente coloca na lateral, principalmente naquela faixinha onde as pessoas tendem a segurar o celular e bater com o dedo para passar para frente os nossos stories, se elas começarem a bater nas nossas figurinhas ou na caixinha de pergunta e não conseguirem passar os nossos stories para frente, isso vai gerar uma pequena raiva delas e elas vão acabar saindo dos nossos stories, que é o que a gente não quer que aconteça. Por quê? Porque quando a gente vai bater o dedo, se a gente ficar reagindo muito tempo em uma só publicação, isso dá uma pane no nosso público e acaba sendo mais prejudicial do que interessante pra gente.
Então, esquece aquele pessoal que fala assim, ai, coloca engajamento ali, onde a pessoa passa pra bater o dedo sem querer. Não, as pessoas ficam com raiva e saem dos seus stories e não vão ver o que você postou depois. A sexta dica que eu tenho pra te dar é sobre você recompartilhar publicações. Ainda que sejam publicações próprias, ou seja, o que você já postou no feed ou no Reels que você gravou, se você coloca essa publicação nos seus stories, você está indicando para o seu público que saia deles. Então, por isso, quando você for tomar esse tipo de atitude, opte sempre por fazer no seu último story do dia. Por quê? Porque se a pessoa sair dali, ela não vai ter mais conteúdo para ver. Se você faz isso no primeiro story ou nos stories do meio do dia, você já vai indicar que você quer que ela saia dos seus stories. E vamos lembrar, story é retenção e interação. Se você está falando para a pessoa sair do seu story, você não está retendo seu público ali. A sétima dica que eu tenho para te dar, eu já dei um spoiler aqui, é sobre a caixinha de pergunta. Bom, quando a gente está começando, é muito fácil que a gente não tenha perguntas o suficiente ou sequer tenha perguntas na nossa caixinha. Isso não é um problema, você pode fazer perguntas para si mesma que você gostaria de responder. Porém, não se acostume com isso, o ideal é que você passe a ter perguntas do seu público ao longo do tempo e que você comece a crescer e criar uma interação e uma conexão com eles, até chegar o momento que você sequer vai conseguir responder todas as perguntas que chegam na sua caixinha. E para que você tenha uma caixinha, eu já falei, não joga ela ali porque uma caixinha sem narrativa não dá resultado nenhum. Então, quando você quiser abrir uma caixinha, introduza o assunto dessa caixinha ou do tipo de pergunta que você quer que as pessoas te façam em 2 ou 3 stories anteriores, ou conte uma história, uma situação, alguma coisa que vai fazer com que as pessoas realmente tenham interesse em responder a sua caixinha. E pra gente finalizar as dicas de aumento de visualizações nos stories, eu sempre vou te falar, quanto mais interação você colocar nos seus stories, melhor. Porém, as interações elas devem ser com moderação. Ou seja, não coloque enquete, não coloque emoji, não coloque caixinhas em todos os seus stories ao longo do dia. Selecione um ou outro dentro do seu tema, do seu nicho, dentro da sua narrativa ou simplesmente um story para divertir as pessoas, como eu coloquei esse aqui que eu vou mostrar, que eu coloco com frequência, que é uma briga muito legal que a gente conhece, que é Team Todd, Team Nescau. Então, todos os dias eu posto a minha xícara de leite nos meus stories e de vez em quando eu coloco pra ver o circo pegar fogo, né? Dessa vez quem ganhou foi o Team Nescau, não é o meu, claramente, eu sou do Team Todd. E se você gostou dessas dicas, me acompanha lá nas outras redes sociais e fica ligado aqui no YouTube que eu vou separar várias e várias dicas de marketing e redes sociais para que você possa vender o seu produto, vender o seu serviço, criar autoridade e lucrar muito nesse nicho que está fazendo maior sucesso. Um beijo e até a próxima!